Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pod Perfeita, o podcast da Perfeita Plástica e Bariátrica. Você já me conhece, eu sou Daniel Santos, Daniel Oliveira, da forma que você preferir me chamar. Provavelmente você já me viu nas redes sociais da Perfeita, no nosso Instagram, no nosso TikTok, e agora eu também tenho a honra de apresentar a mais nova temporada do podcast, o Pod Perfeita. Qual que é o propósito desse podcast, Daniel? A gente está aqui para conscientizar, acolher e trazer segurança para você, paciente ou futuro paciente da Perfeita. Estamos localizados na Avenida Paulista 491, próxima à estação Brigadeiro. O episódio de hoje é mais do que especial. Hoje queremos ressaltar a importância do corpo clínico da enfermagem aqui da Perfeita. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa muito qualificada, que também costuma aparecer bastante nas nossas redes sociais. É ela, a gestora do clínico, Maia. Tudo bem, Maia? Oi, tudo bem, Daniel? Como você tá? Se apresenta para quem não te conhece, pode falar com aquela câmera. Eu tô bem, eu sou a Maia, sou gestora aqui do Pós-Clínico da Perfeita Plástica, tá bom? Para quem não me conhece, é um prazer. Quando vocês vierem na clínica, podem me conhecer mais a profundo, mas já tem muitas pessoas e pacientes que me conhecem. Que legal. A Maia é uma das estrelas da rede social, gente. Ela aparece praticamente dia sim, dia não. Ela costuma já sanar dúvidas no nosso Instagram. E hoje a gente separou esse episódio para ela falar com um pouco mais de profundidade, né, Maia? Porque Sim, nas redes sociais a gente tem um tempo um pouco limitado e às vezes fica meio raso. Então a gente separou o dia de hoje justamente para justificar as principais dúvidas, né? Algumas que foram trazidas pelos próprios pacientes, não é verdade? sim. Perfeito. Mas eu quero entender uma coisa, vou fazer uma pergunta que eu acredito que você já escutou muito aqui. Aqui é um hospital? Não, não somos um hospital. A gente é uma clínica médica, onde a gente vai fazer os principais cuidados, né, com a paciente. Uhum, Mas não somos uma unidade hospitalar. Não funcionamos perfeito. 24 horas, não atendemos emergência, urgência. Então é Uhum, bem diferente aí os dois, né? uhum. Qual que é a importância, Maia, a atuação? Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui na clínica, igual eu comentei no podcast anterior, eu era muito desinformado em questão de uma estrutura de como que funciona uma clínica igual a Perfeita, né? Para que serve a enfermagem aqui dentro? Qual que é a importância do departamento que você cuida? Conta pra gente, por favor. Olha, hoje mudou muito, graças a Deus a gente evoluiu bastante nessas mudanças. Uhum, Só que a nossa principal atuação é atuar diretamente e indiretamente com os médicos. Então a gente age tanto na presença quanto na ausência de algum médico, mas sempre tem um médico plantonista cobrindo o outro, tá? perfeito. Só que o nosso principal foco é sempre o cuidado com a paciente, Uhum, para prevenir, né, de possíveis complicações. Como que a gente faz isso? Orientando, uhum. orientando da melhor forma possível. Perfeito. A gente trabalha com um forte acolhimento, né, Maia? A gente Sim, quer deixar o paciente seguro aqui. sim. Esse é o principal foco também, né? Sempre acolher e se colocar no lugar do paciente, né? Não só no profissional, mas se colocar, e se fosse comigo? E se fosse Perfeito. eu? Até eu sou prova viva disso, né? Que eu já fui uma paciente também daqui. Verdade, gente. A Maia, além de gestora aqui do clínico, ela também, enquanto já atuava aqui, ela também foi paciente, né, Maia? Depois a gente Sim, pode conversar mais sim, sobre isso, claro. sobre o procedimento que você fez, mas eu quero entender principalmente os principais cuidados que vocês têm aqui na Perfeita, sobre a sua responsabilidade e tudo mais. Quais que são os principais cuidados que a equipe assume logo no pós-operatório, assim? Então, a gente também age no pré e no pós, né? Hum, A gente faz toda a preparação do pré-operatório, uhum, com as orientações, com fazendo exames, eletrocardiograma, uhum, bioimpedância. Então, isso tudo tem que estar sempre ok, antes uhum. da paciente operar. Então, elas vêm, a gente faz tudo isso, faz essa troca, orienta da melhor forma possível para a cirurgia. Ela também Perfeito. recebe outras orientações do departamento cirúrgico. Uhum, E depois da cirurgia, a paciente vem na clínica e o nosso principal foco é cuidar. uhum, Qual é o cuidado?
Então, a equipe de enfermagem atua em curativos, drenos, retirada de pontos Uhum. e realmente abraçar a paciente, entender o que está acontecendo e prevenir futuras complicações. Uhum. Então, o principal foco da enfermagem é avaliar o quadro clínico da paciente e Entendi. entender tudo o que está acontecendo com ela nesse processo, para Uhum. que não tenha nenhuma complicação futura. Então, a Entendi. gente somos os olhos do médico. A Uhum. gente vê a profundo, Uhum. entende? Entendo perfeitamente. Eu imagino que isso deve ser uma responsabilidade enorme, né, Maia? Porque vocês lidam realmente se colocando com o outro e acho que isso muito ressaltar a importância disso, né? Talvez quando você está em dúvida para poder fazer sua cirurgia, existe todo um cuidado, uma equipe. As pessoas não têm noção que o que é uma equipe, né, Maia? Não é só o médico, né? Aqui tem todo um cuidado de forma geral, não é mesmo? Sim, tem a equipe médica, a equipe clínica e a Uhum, equipe do pós-operatório, que uhum. as pessoas confundem muito, né? Confundem muito o pós-operatório, acham que é as enfermeiras, acham que Uhum, tudo está incluso. Somos uma equipe, mas o pós-operatório são as físios, são as fisioterapeutas, e o pós-clínico são as enfermeiras, técnicas de enfermagens, auxiliares. Então a uhum, gente se enquadra e forma uma equipe, uhum. mas somos departamentos diferentes. Entendi. Todos com sua devida importância também. Sim. O primeiro cuidado que a pessoa tem, você acabou citando o pré-operatório, então quero partir do início, quero começar do começo, né? Qual que é a primeira interação que o futuro paciente, a pessoa que a gente recebe aqui, tem com a sua equipe? Ela vem, né, passar com um cardiologista, Uhum. ele que vai avaliar todos os exames, só que antes disso, ela passa com a enfermagem, tá? A Perfeito. enfermagem tem que fazer o eletrocardiograma e a Uhum, bioimpedância. uhum, Para que serve a bioimpedância? A bioimpedância é para saber se o IMC da paciente está adequado para a cirurgia, porque uhum, isso também é muito importante, né? Tem muitos fatores aí que o médico explica durante a consulta de avaliação a importância do IMC de cada paciente, uhum, né? Acho que eles já até falaram aqui também. uhum, E a gente faz a pesagem, tiram todas as medidas, tudo corretamente para não ter nenhum erro, né? Com nossas balanças também que são especializadas nisso, tá? perfeito. Alta tecnologia. Isso. Então a gente sempre vê a indicação do médico, se ele pediu para chegar em tal IMC, e diante disso que a gente libera ou não a paciente para passar em avaliação com cardio, Uhum. porque quando ela não atinge o IMC necessário, ela tem que ser reagendada, né? A cirurgia dela é Hum, reagendada até ela conseguir chegar nesse peso ideal, que é o uhum, indicado pelo médico dela. Isso é hum, muito importante, a gente frisa bastante, uhum, porque a gente quer o melhor da cirurgia. uhum. Então, acho que para ter o melhor da cirurgia, é importante seguir essas orientações do pré. Às vezes a paciente está bem ansiosa, ela quer operar, independente do peso, mas Uhum, isso é um fator muito importante, porque a cirurgia acaba tendo um resultado melhor com o IMC adequado. uhum, entendi. Então, realmente existe. A gente usou muito a palavra cuidado, mas essa restrição, né, esse cuidado que a gente tem com o IMC faz parte da segurança também do próprio paciente, né, Sim, Maia? é visando para ela mesma, é Uhum, visando para que ela tenha uma boa recuperação, para uhum, que ela não tenha futuras complicações, um resultado adequado, um resultado que ela espera, entendeu? uhum, Porque tem muita expectativa. verdade. Então, a paciente ela tem que saber que para a expectativa que ela tem, o IMC é o principal fator importante aí nesse resultado dela. Entendi, perfeito. Essas orientações que vocês dão só pessoalmente ou tem alguma espécie de assessoria que continua contemplando a pessoa que está aqui? Como que funciona isso? A gente também tem o nosso atendimento online, né? Via Hum, WhatsApp, onde a paciente recebe todas as orientações do pré e do pós antes da cirurgia. uhum, Então a gente frisa muito isso, deixar bem registrado, para ela estar em casa, estar lendo, porque querendo ou uhum, não, as pacientes não conseguem absorver tudo, uhum, né, pessoalmente, porque são muitas informações. Então a perfeito. gente deixa isso registrado. Perfeito, Maia. É importante frisar aqui o cuidado que a gente tem com a informação e com a segurança. Existe todo um cuidado, existe também essa assessoria que eu acabei usando esse termo, justamente para o paciente ir cada vez mais seguro para a cirurgia dele. Quanto mais informado você é, mais você vai ter satisfação e mais vai ter uma confiabilidade maior nos profissionais que vão te receber aqui na Perfeita.
Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa específica? A Maia também pode responder no nosso Instagram, tá? O arroba é Perfeita Plástica. E se você tem alguma dúvida também na parte da bariátrica, Perfeita Bariátrica, tá bom? Maia, a gente pode conversar também sobre tecnologia, sobre questão de conhecimento mesmo de cada profissional, mas eu quero bater numa tecla que é um pouco diferente, que eu acredito que isso seja um diferencial da Perfeita, que é o que prezam. Eu já presenciei várias vezes, né, a diretoria exigindo isso de vocês, que é, no caso, o suporte emocional, tipo, a questão humana mesmo, que vocês recebem os pacientes. Isso é muito importante, né, Maia? Sim. A gente preza muito por isso também, né? Uhum, A gente sempre se coloca, e se fosse comigo? E se fosse um familiar meu, né? uhum, Então, isso vem muito desde a nossa faculdade, né? A gente se uhum, colocar no lugar do próximo. uhum, Então, isso é muito importante, porque quando você passa uma orientação, você tem que deixar aquela orientação clara. A paciente, sem dúvida, ela se sinta segura do que você está passando, que ela entenda o que você está passando, certo, na linguagem dela. Então, perfeito. muitas vezes a gente tem que saber falar na linguagem do paciente, não Uhum, usar apenas termos técnicos, uhum, entendeu? Tem que saber lidar com cada paciente, uhum, né? Entender o que está acontecendo, conversar com a paciente, porque atinge muito o emocional após a cirurgia. A uhum, paciente, ela fica muito sensível, isso é muito comum, né? uhum, Fica com dor. Então, a dor, ela já deixa a gente mais frágil também, uhum, mais emocionada, qualquer coisa que acontece dá vontade de chorar. uhum, Então, às vezes, elas nem estão com dor, mas uhum, só o emocional tá abalado e por não ver o resultado de imediato, uhum, elas já ficam um pouco ansiosas, porque tem o tempo certo, né, de ver o resultado. E a ansiedade, ela também como é que eu posso dizer? Complica um pouco, né? Que todo uhum. mundo é ansioso. Quando você compra uma roupa, você já quer usar. Então, a Verdade. cirurgia plástica é a mesma coisa. Você faz, você já quer ver o resultado, você já quer ver ali seu corpo esbelto. E não é assim, tem todo. Uhum, Por isso que a gente é importante. A gente tem que uhum, cuidar para você ter aquele resultado que você deseja. uhum, E isso é muito importante mesmo. E não só o cuidado na clínica, mas o cuidado em casa. A gente uhum, fala muito, aqui a gente faz a nossa parte. Mas em casa você tem que fazer a sua parte. E aí onde a gente conta com a ajuda da família. Porque o paciente sozinho ele não vai conseguir se cuidar. E ele vai depender de outras pessoas, né? É muito importante ele ter um familiar presente, ter uhum. alguém que possa ajudar. Então, o pós-operatório em casa, ele é mais fundamental do que na clínica. É mesmo? É, porque a paciente ela fica mais tempo em casa do que aqui. Aqui ela vem nos retornos. Uhum, Então ela tem que saber se cuidar em casa. E toda a nossa orientação é justamente isso, passar os cuidados que ela vai ter em casa, porque uhum, aqui a gente sabe como fazer e em casa ela não sabe. Então a gente tem que orientar de uma forma que ela saiba se cuidar sozinha também. Por algum tempo, depois de 20, 30 dias, e também com a ajuda de alguém. Então, a gente também passa essas orientações via WhatsApp, para uhum, ficar tudo registrado, uhum, né? Para ela não ter nenhuma dúvida. E quando elas têm, elas também ligam aqui, mandam mensagens, mas as dúvidas a gente tenta sanar, todas em atendimento também. uhum. Mas eu sempre falo para elas, se você não se cuidar em casa, não adianta a gente cuidar aqui sozinha. Né? Eu falo até para elas também. Do jeito que a gente é uma equipe aqui, você também faz parte dessa equipe. Entendi. Entende? Aham. Porque o cuidado que ela tem consigo mesmo também faz parte da recuperação, Total. basicamente. E isso é o mais importante. É o mais É o mais importante. importante. É crucial e é bom saber que vocês orientam dessa forma. É uma coisa que eu acompanho aqui de perto e eu vejo isso diariamente. Quando o paciente termina o ciclo aqui, muitos deles ficam emocionados e falam que vão sentir saudades de alguns profissionais Sim, daqui. Não é sim, verdade? sim. E a gente também, Uhum. porque querendo ou não, a gente cria uma história. A gente Uhum. sabe a história da paciente, aquele sonho que ela veio, o porquê ela veio e procurou a clínica, Uhum. né? E a gente acompanha esse processo. E quando chega no final, que vê que tudo deu certo, que ficou do jeito que ela queria, então a gente também se emociona
em deixar a paciente ir embora, porque Uhum. muitas também vêm de fora daqui de São Paulo, e elas vão Verdade. embora para a cidade delas, e a gente fica com saudades também disso, porque a Uhum. gente criou história juntos. Uhum. Então a gente sabe tudo o que aconteceu com a paciente aí no processo do pós dela. Uhum. E elas também sentem falta, né? Elas falam, aqui já virou minha casa, eu venho mais aqui do que na minha casa. Isso é muito comum também. Acontece muito, né, Maia? Às Sim. vezes eu subo aqui no quarto andar e eu escuto isso, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque é um dos propósitos maiores da Perfeita, né? Além de realizar o sonho, fazer parte do sonho da pessoa, né? E é muito legal que vocês ajudam a edificar esse sonho e tornar ele melhor. É muito legal ouvir isso. Eu prestei atenção no que você falou e eu gosto muito também disso que você falou, que cada indivíduo é cada indivíduo, né? O atendimento daqui é especial exatamente para a pessoa, praticamente, porque ela não pode esperar que aconteça com ela, o que aconteceu com o colega dela e assim por diante, né, Maia? Isso. Tanto isso de resultado quanto Uhum. de complicações. Não é porque aconteceu com a sua colega que vai acontecer com você. Ai, Perfeito. minha colega operou, fez a mesma cirurgia que eu, ou não, e ela não aconteceu isso. Essa frase eu ouvi até esses dias. Uhum. Aí eu falei assim, mas fica tranquila, porque cada organismo vai reagir de uma forma. Uhum. Então, mesmo quando tem dois irmãos que ficam doentes, cada um fica de uma forma, Verdade. não é Bom igual. exemplo. Então, a paciente também. O corpo dela vai reagir de uma forma totalmente diferente. Uhum. Aí elas também comparam. Uhum. Porque minha amiga usou isso e deu certo, eu também gostaria. E não é assim. A gente vai estudar o que é o melhor para o seu caso. Uhum. Entendeu? A gente deixa isso bem explicado também. Uhum. Que cada atendimento é individual. Uhum. Então, a gente frisa o que é melhor para a paciente naquele momento. Uhum. Muito legal, Maia. É muito importante frisar isso, né? Isso é uma coisa também que costumam repetir bastante aqui, né? Que o que serve para sua amiga não serve exatamente para você. E não leva essa frase apenas no sentido pejorativo. Isso é simplesmente pelo fato de você ser única, você ser único, entendeu? Então, com certeza, o atendimento vai ser especializado e voltado para você. E você não precisa, não é inteligência espelhar isso em alguém que não seja você. Vamos falar um pouco de prática e de experiência, Maia? Sim, vamos. Eu quero entender quais que são as situações mais comuns que você recebe aqui na Perfeita durante o atendimento no pós-operatório. As coisas que acontecem que exigem mais atenção e que frequentemente costumam acontecer. Olha, é uma pergunta bem abrangente, né? Uhum. O fato de chamar atenção não significa que é algo, como é que eu posso te explicar? Sério, que é algo, nossa, que não, entende? Porque a paciente, ela vê uma coisa mínima, para ela já é novo, né? Para ela já tá assustada. E pra gente é comum acontecer. Entendi. Entendeu? Não é que é normal, é comum, porque a gente sabe como resolver. Entendeu? Entendi. Então a gente já está preparado aí para tudo que aconteça. Como? Abertura de pontos, os hematomas, os roxinhos na pele. Essas coisas são bem comuns e assustam a paciente. Então, quando tem alguma deiscência, né, que abre algum pontinho, elas já se assustam muito. Muito mesmo. Né? Elas ligam aqui apavoradas e a gente tenta tranquilizar. Porque a gente sabe que com o tratamento adequado e devido para ela, vai cicatrizar, é só questão de tempo. Até que eu falo para elas, tem que ter um pouco de paciência, e é o que a gente não tem. Elas, no caso, né, não tem. Mas eu falo para elas, tem que ter essa paciência, porque a cicatrização, ela sempre vem de dentro para fora. E as pacientes, por estar vendo todos os dias, elas não vê a evolução. Porque também tem paciente que quer ver evolução em um dia. E a gente fala que não é assim. Tem o tempo adequado, né? De fazer o tratamento, de esperar o resultado. Então, a gente está aqui também para ensinar e explicar isso, né? Porque a paciente, ela fica frustrada. Então, ela já quer ver esse resultado, ela quer ver a cicatrização. E não é bem assim. Tem o processo da inflamação também, que a gente passa por ele. E a gente tem que ter isso, a consciência e também a paciência de esperar. Porque vai dar certo, a gente sabe como agir. Né? É justamente
o que a gente tenta pregar nas nossas redes sociais, né? Porque as pessoas estão assustadas aí muitas vezes por uma questão de desinformação, né? Justamente porque para ela ser algo novo, algo que ela nunca viu, que é diferente da rotina de vocês, acaba sendo assustador. Mas às vezes não é para tanto, né, Maia? Não, pra gente nunca é. Pra gente nunca é. Eu uso muito essa frase. Nunca veio nada aqui que a gente não resolveu, né? Porque são coisas pequenas, não são nada coisas muito de risco, sabe? Uhum, Isso não preocupa a gente. uhum, Mas claro que preocupa a paciente. Para uhum, ela é novo, para uhum. ela é uma cirurgia que ela nunca fez. Então ela não Hum, tem o conhecimento que a gente tem, sim. né? As pacientes elas são leigas, elas não Uhum, entendem. Então isso é comum. Só uhum. que a gente tem que educar a paciente como Perfeito, profissional. A gente perfeito. tem que chegar e já orientar. Uhum, Pode acontecer isso, não precisa se preocupar, isso é comum acontecer, uhum, você vai passar por essa fase, uhum, mas só que elas ficam muito preocupadas mesmo uhum, e acaba tendo essa desinformação. Elas uhum. também não aceitam, tem hora, então aí acaba se Hum, frustrando e, como eu te falei, querendo ver logo esse processo cicatrizado e acabando gerando isso, a desinformação. uhum, Só que quando elas nos procuram, a gente já passa. Olha, eu vou te orientar da melhor forma possível. Eu uhum, vou te explicar tudo que pode acontecer ou não com a sua cirurgia, uhum. tá? E questão aí de alguns dias, elas já estão aí recuperadas e eu até brinco com elas também. Eu falo, tá vendo que não era pra tanto? Acontece bastante, Maia? Muito, muito. Depois elas chegam aqui e falam assim: você tinha razão. Não era pra Não tanto. era. O que que é normal, assim, que costuma acontecer e não é pra tanto, assim, não é pra espanto? Olha, tem a dor, que é Uhum, muito comum, né? Você uhum, fez uma cirurgia, você vai passar por esse processo. Tem uhum, paciente que nem sente a uhum, dor. O inchaço, né, que é o edema, isso é essencial, isso é muito comum. As uhum, pacientes até falam assim, eu saio mais gorda do que eu estava, mas é tudo edema, tá? Isso é muito comum também. O sangramento. uhum, As pacientes, quando vê o sangramento, já assusta. uhum, Elas falam, nossa, que abriu meus pontos, que tá acontecendo isso, eu tô sangrando. Quando a uhum, gente vai ver, é um pequeno sangramento, mas às vezes são resquícios da cirurgia, uhum, né? São coisas mínimas, mas já preocupam elas também. uhum, Também tem hematomas, que são os roxinhos na pele, isso é muito comum também, uhum, mas a paciente não entende. E também, em alguns casos, a febre. A febre não é uhum, tão comum aparecer, mas às vezes aparece, né? uhum. Tanto que os médicos já deixam analgésico na receita. Ah, entendi. E o que que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes, Maia? Já que, igual a gente disse no começo, aqui não é um hospital. Se isso acontece fora do horário, ou se está num dia que não está aberto, como que a pessoa deve agir nessa situação de um sangramento, por exemplo? A gente sempre deixa as pacientes orientadas quanto a isso, tá? Uhum, Para as pacientes que têm convênio, procurar o convênio. uhum, Para as pacientes que não têm, procurar um pronto-socorro mais próximo da sua casa. Lá elas vão receber orientações, vão ser bem cuidadas também e nos passar o seu estado clínico, que quando a hum, gente retornar, né, de plantão, a gente vai validar o que está acontecendo, passar informações para o médico e ele também vai tomar conduta junto com o hospital que está atendendo ela. Isso é bem entendi. bacana também. Mas a gente não tem muitos casos assim, tá? Não, Graças a... Não. não é. Essa parte já não é normal acontecer, assim. Não, normalmente as pacientes sempre procuram a clínica, né? E Aham. sempre a gente previne que isso aconteça. Ah, entendi. Então, É aí que tá. quando a paciente já fala que tá sentindo alguma coisa, a gente pede para ela vir até a clínica pra gente Uhum, avaliar, uhum, entendeu? E a gente já deixa orientada do que pode ser. Mas às vezes a paciente tem uma febre à noite, toma um analgésico, não viu o que passou, ela procura o pronto-socorro. uhum. Mas nunca procuram por coisas absurdas, não, tá? Entendi, entendi. Então, esse choque inicial é normal a gente ter, justamente por ser uma coisa nova, né? Mas saibam também que a gente está aqui nessa retaguarda aqui, na precaução, na prevenção e na redução também de desconforto, agindo em prol de ter um resultado mais benéfico para você, tá? Maia, eu quero falar agora, ainda seguindo a mesma linhagem, tá? Não vamos fugir muito, não. Mas é porque eu gostei muito que você falou sobre a questão que é muito importante e talvez a maior carga de importância esteja no cuidado que o paciente tem em casa, longe da clínica. Qual que é a diferença, assim, que você pode pontuar, assim, do paciente que costuma seguir corretamente as orientações que a gente dá e o que não costuma seguir?
O resultado. O resultado ele é mais eficaz, é imediato, ele vem, vamos dizer, com mais rapidez. Então, Isso acontece. acontece. É muito notório quando você atende uma paciente que está seguindo tudo certinho, desde a alimentação. Uhum. Então, você atende a paciente, você vê que ela se cuidou. Você percebe, não desvalorizando quem as outras pessoas, mas Sim. você percebe o cuidado que a paciente teve. Uhum. E a higiene é o fator mais principal. Higiene de quê? Da limpeza e asepsia dos pontos. Uhum. Então, tem paciente que tem medo de tocar na cicatriz e acaba não limpando em casa, só limpa quando vem aqui. Então, isso acaba prejudicando e a gente orienta, olha, você vai fazer isso. Elas falam, mas eu tenho medo de mexer e acaba não mexendo. E tem pacientes, né, que têm ajuda aí da família, às vezes tem familiares da área também da saúde, que cuidam mais da paciente e quando a gente atende, a gente vê que o resultado tá belíssimo, que não teve nenhuma abertura de ponto, que os pontos estão sequinhos, que a gente vai tirar os pontos nos dias corretos. Então, quando a paciente ela tem alguma complicaçãozinha ali nos pontos, a gente tem que deixar mais por um período, já para prevenir também. Então, é igual a gente tá batendo aqui o podcast inteiro. É de suma importância justamente em prol de ter um resultado melhor mesmo, né? Sim, Esse cuidado. o resultado da paciente mesmo. Quando ela se cuida, isso traz de volta o resultado para ela mesma. Entende? Ela vai ver que é bem diferente. Até, vamos supor, a dor. Porque tem paciente que mexe o braço, que se movimenta muito. Então, isso acaba com que ela sinta mais dor e com que também ela tenha algumas intercorrências. Porque tem que ter o repouso. O repouso é essencial. A alimentação também. Então, a paciente, ela precisa entender que não é só fazer a cirurgia e tá tudo bem e eu já vou ter o resultado. Não. Ela tem que comer saudável, ela tem que se hidratar bastante, ela tem que ter uma higiene adequada e ela tem que fazer o repouso. O repouso é essencial, porque se ela não faz o repouso, ela também vai sentir a dor. Entende? Entendi. Porque a cirurgia exige isso. Ah, eu vou ficar deitada 24 horas? Não. A gente até orienta, você tem que caminhar dentro de casa, isso é importante também. Mas não fazer esforço. Quais seriam os esforços? Pegar peso. Isso a gente não deixa, é de restrição mesmo, tá? Não fazer exercícios físicos e nem domésticos. Porque também tem paciente que opera e a família tá trabalhando, não tem alguém de férias junto com ela, e ela acaba fazendo os serviços domésticos. Entendi. Entendeu? E isso acaba atrapalhando ela mesma, tá? Paciente lava louça, varre casa, coloca a mão no alto, principalmente as que fazem mamas, né? Elas não têm restrição do braço. E a gente fala, isso é muito importante, a restrição, tá? E lava o cabelo. Eu tava atendendo esses dias uma paciente e ela até falou assim, a gente sabe que a gente não se cuida, que a gente mesmo se engana. A gente fala pra vocês que tá fazendo tudo certo. Mas a gente, em casa, a gente não tem essa restrição. A gente faz escondido. Aí eu falei até assim, mas não é escondido porque acaba respondendo na sua cirurgia. E a gente sabe que você não se cuidou. É verdade. Aí elas falam, acontece qualquer coisa, a gente quer colocar a culpa na cirurgia, a culpa em alguém. Acontece E muito. nunca fala que foi elas que fizeram alguma coisa. Fez algum esforço físico. Isso é muito importante. É mais do que importante, é crucial pelo que eu tô entendendo aqui, porque realmente, então, quando não seguem as orientações, realmente pode colocar o resultado de uma forma que não seja o que ela idealizou e talvez poderia ter alcançado até uma excelência maior se ela tivesse seguido essas orientações, né? Sim, e mais rápido também, para ela mesma, Verdade. né? Porque normalmente as pacientes, quando operam, elas vêm de férias, né? Então elas têm aí uns 30 dias para se recuperar. E se ela tiver alguma intercorrência, talvez ela não consiga voltar a trabalhar nesses 30 dias. Então, a gente frisa muito isso também. Então, para ela conseguir retornar às suas atividades, e eu também sempre falo isso, é melhor você se restringir 30 dias do que você fazer esforço e acabar ficando mais tempo por uma coisa que você deixou de fazer, Verdade. né? Verdade. Então é melhor a gente se resguardar, dar 2 passos para trás, para depois a gente caminhar, né? E não colocar o carro na frente dos bois. Eu até comparo isso com elas. Verdade, porque aí a pessoa vai acabar estendendo um período que poderia ter sido mais curto, né, Maia? Isso. Então, isso é realmente em prol para ter uma satisfação maior do paciente. Bom, nesse exato momento,
Nossa repórter Daniele Suato está nas ruas? Não, nas ruas não. Dessa vez a Daniele está na clínica fazendo perguntas para você. Vamos ver o que ela trouxe pra gente? Acompanha o VT. Olá para você que está me assistindo, eu sou a Daniele Suato e estou hoje aqui diretamente da Perfeita para ouvir de quem realmente tem direito de fala, né? As nossas pacientes. Afinal, nada melhor do que quem está vivendo o pós-operatório contar como tem sido essa experiência. Porque por mais que a gente explique aqui, quem sente na pele é quem pode dizer com verdade. Então, fica comigo porque a gente vai acompanhar todos os relatos reais, cheios de emoção, confiança e também de dicas que podem te ajudar para você que também está se preparando para o pós-operatório. Olá, eu estou aqui com a Camille. Tudo bem, Camille? Tudo Como que faz a experiência aqui no pós-operatório? ótimo. Tô gostando bastante. Tô vindo toda semana, praticamente. As meninas são bem atenciosas. E o atendimento? Ótimo também, não tenho o que reclamar. Acolhimento? Ótimo. Tudo perfeito. Recomendo muito. E você recomendaria para uma amiga que está insegura? O que você diria para ela? Pra fazer, pra não precisar ter medo. Aqui eles passam 100% de segurança pra paciente. Quem foi a melhor profissional que te atendeu aqui na Perfeita? Pode falar. Pior que eu não sei o nome delas, gente. Descreve. Mas eu sempre passo sempre com a mesma... sempre as duas meninas que me atendem quando eu venho. E a enfermeira é sempre a mesma. Ela é uma baixinha, que ela usa uma touquinha. A loirinha. A Ana. Ah, ela é... É sempre ela. E hoje eu estou com a Sabrina? Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Sabrina, tem uma pergunta para te fazer. Qual que foi a sua experiência aqui no pós-operatório da clínica? Conta pra gente. Maravilhoso. Desde o início do atendimento, né, para agendamento, para me passar a primeira consulta com o doutor, as meninas são excelentes. O meu pós-operatório também está sendo maravilhoso. Hoje é o 7º dia, no caso, uma semana que eu fiz a cirurgia e até agora foi tudo muito perfeito. Show, a gente fica muito feliz. E se você pudesse definir o pós-operatório em uma palavra, qual seria? Perfeito. Perfeito. Aqui na clínica perfeita, tudo é perfeito. E se viesse uma amiga pra você falando que tem medo do pós-operatório, o que você diria pra ela? Assim, é dolorido, tudo, mas assim, quando você tem assistência no pós-operatório, fica muito mais tranquilo. Por mais que seja uma fase um pouco mais difícil nos 3 primeiros dias, na primeira semana, mas quando você tem cuidado, tudo fica mais tranquilo. E a clínica aqui, ela te dá todo o acolhimento, todo o suporte que você precisa, né? Tudo que eu preciso. Até agora eu não tive nenhum problema. Eu vou fazer umas perguntas pra você, tá bom? Eu quero saber como que tá sendo seu pós-operatório até agora. Ai, graças a Deus tá sendo ótimo, assim. Não tenho que reclamar, me recuperei bem pra 19 dias hoje. Tô super bem, consigo fazer minhas coisas, minhas atividades de casa. Até tava comentando com a Má. Eu acho que pra mim o importante mesmo é esse pós aqui, que é as massagens, que é a drenagem. Que é o que me ajuda muito, assim. Eu já consigo até ver alguns resultados. Agora ela tava me explicando do inchaço, né? Mas isso ajuda muito, assim. Então acho que é o que mais me ajuda é esse pós aqui mesmo. E o acolhimento da equipe, todo o suporte, você acha que fez diferença? Muita diferença, Faz sim. diferença, Toda né? diferença. Tanto quando eu venho aqui, tanto pelas mensagens no WhatsApp, quando eu tenho alguma dúvida. Acho que elas vão sanando. Tanto as meninas aqui, todas as vezes a gente conversa, né? Eu vou perguntando pra ela, será que eu posso fazer isso? Como é que faz? Ela sempre tá me ajudando, me auxiliando. Acho que o acolhimento é tudo, porque a gente já vem muito vulnerável, né, pra cá. A gente vem depois de um pós-operatório, a gente fica sensível, várias dúvidas. E o bom é que aqui, assim, é um momento de conversa, de conversa fora, e vai falando e fofocando, assim, acho que isso vai ajudando, né? E eu quero saber de você, ó, se chegasse uma amiga em você, com medo do pós-operatório, com medo de passar por essa etapa, você que tá passando, o que você diria pra ela? Um conselho? Eu diria pra ela, assim, que é super tranquilo, pra ela ficar bem na paz, né? Eu vim pra cá por indicação, né? Então eu vim porque uma amiga já tinha feito aqui em dezembro, não faz nem um ano. Ela falou, olha, faz lá porque deu tudo certo pra mim. Eu falei, então tá bom, já que você fez, eu vou fazer também. Então acho que é isso, a gente vai vindo por indicação, porque uma fez, e vai tendo um bom depoimento, né? Então assim, é o que eu falo. Se eu tive um bom pós, também desde o começo até agora, eu só vou indicar, falar, não, a gente vai na paz, vai tranquilo, que assim, toda semana eu tô lá, o pessoal trata muito bem, a pessoa super animado, tira todas as suas dúvidas, e você vai ficando mais confortável com isso, né? E vai te animando, assim, porque você ficar deprê é muito ruim, né? É verdade, olha só que maravilha! Então a gente quer saber aqui, se você pudesse definir o pós-operatório em uma palavra, qual seria? Excelente. 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 Equipe toda excelente. Excelente, a equipe toda. A clínica toda excelente. Desde a recepção, acho que a qualquer pessoa sempre recebendo com um sorriso, perguntando como você tá, como é que você tá. Acho que isso é muito importante, né? Que isso vai deixando a gente mais pra cima, mais animada. Eu tô bem, aí vai perguntando, e todo mundo já te conhece, já te chama pelo nome, e cria um vínculo, né? As pessoas já criam um vínculo. Então, quando eu chego aqui, às vezes eu acho que a pessoa nem sabe o nome, mas já sabe. Oi, Elisângela, como você tá? Ai, gente, tô bem. E você já fica assim, tô bem, né? Então, acho que é muito importante isso, um acolhimento. Maravilhoso. Muito obrigada pelo seu depoimento. Dá um zoom aqui nessa barriga. Dá um zoom nessa barriga.
Então é assim que a gente encerra mais um Repórter Perfeita. Ficou incrível e eu amei ouvir de perto como as nossas pacientes estão vivendo o pós-operatório, com tanto carinho, tanto acolhimento e tanto cuidado. Afinal, aqui na Perfeita, a transformação não acontece só na cirurgia, mas também em cada detalhe do acompanhamento. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. É com você agora, Daniel. Obrigado, Daniele Suato. Você é 10, você é demais, eu amo suas matérias. Bom, vamos falar um pouco sobre as orientações, Maia. Orientações e dicas. Você tem alguma dica indispensável para ter um resultado, um pós melhor, mais assertivo, da satisfação do paciente? Olha, tenho várias. Pode listar Uma- todas. Uma é demais, né? Só que eu acho que a principal é o que a gente tinha acabado de falar, tá? Uhum. O principal é o repouso, Perfeito. tá? O principal. Depois, ter alguém para te acompanhar, isso é fundamental. Ter alguém Uhum. para cuidar de você Uhum. mesmo na sua cirurgia. E seguir as nossas orientações, né? Tomar Uhum. as medicações nos horários corretos. Vir nos retornos clínicos, que isso é muito importante. E algumas pacientes acabam não vindo, e a gente fica cobrando elas, né? Tem paciente que, por estar bem demais, acaba não vindo, mas a gente tem que acompanhar esse processo, é muito importante, tá? A gente frisa muito isso também, que a paciente venha pra gente ver o resultado dela também, que a gente também fica ansioso para ver o resultado. E mais isso mesmo, se cuidar. O autocuidado acho que é o essencial para cirurgia plástica, para cirurgia, qualquer cirurgia, né? Uhum. Mas o autocuidado é essencial mesmo Uhum. nesse processo. E não adianta só a gente cuidar aqui. Se ela não se cuidar em casa, ela não vai ter um bom resultado. Uhum. Perfeito. Você, igual a gente falou no começo, além de gestora de enfermagem, a Maia também foi paciente da Perfeita. Conta um pouco mais disso, Maia. Foi bem isso, tá? Eu falo bem assim, eu passei tudo que as pacientes passam. Eu tive um pouquinho de cada coisa. E mesmo eu sendo da área, confesso que eu fiquei bastante preocupada. E eu falava assim, nossa, eu sou da área e eu tô preocupada desse jeito. Imagine as pacientes que não conhecem, que não têm esse conhecimento, né, da cirurgia. Então, eu já sabia o que poderia acontecer e mesmo assim, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, eu chorava. Mexe muito com o nosso emocional, muito mesmo. Ah, por o resultado? Não, o resultado a gente sabe que não é de imediato, mas a gente fica com medo, né? A gente fica muito, como é que eu posso te explicar? Preocupada com o que pode acontecer. Às vezes não está acontecendo nada, mas a gente já pensa no pior, entendeu? Então, por eu saber também o que poderia acontecer, eu só pensava no pior. E eu fiquei bem frustrada. E quando as pacientes vinham falar comigo, eu falava, eu te entendo, eu passei por isso. Então, eu passei por um pouquinho de cada coisa. Hoje eu me identifico com cada história de cada paciente no pós. Então, hoje, quando acontece, eu já sei mais ainda, né, explicar para ela que é normal, de uma forma que eu passei por isso. Então, eu acabo dando dicas, o que eu fiz para me ajudar, o que eu fiz para passar isso, né? Então, foi coisas pequenas, coisas simples, mas que mexeu um pouco com o meu psicológico naquele momento. E isso ficou muito na minha mente de cuidar cada vez mais e orientar a paciente cada vez mais, acolher e ajudar ela a entender que isso vai passar. Isso, e uma hora eu colocava assim na minha cabeça, quando isso vai acabar? Entendeu? Então eu falo para elas, isso vai passar. Tudo que você tá passando agora e vai passar e depois você vai dizer assim, eu nem lembro mais do que eu tava passando, né? Mas é muito legal mesmo, porque eu acho que eu fui uma pessoa que eu mudei muito a minha forma de pensar depois da minha cirurgia, muito mesmo. Eu acho que ajudou muito até o meu crescimento profissional, porque hoje eu consigo ver além da profissional. Hoje eu me sinto mais humana, não que eu não era, mas eu me coloco assim, isso aconteceu comigo. Então, eu preciso ajudar essa paciente, né? E isso é muito importante. E elas se sentem bem acolhidas quando eu até comparo, porque a paciente, ela quer conversar com outra paciente para entender o que está acontecendo. Então, quando elas conversam comigo, que sou paciente e sou um profissional, eu acho que deixam elas mais calmas, né? Isso é muito importante também.
Não, eu até deixei, não quis te interromper em nenhum momento, porque essa parte eu acho muito legal, Maia, porque você já teve dos dois lados. Quem cuida de você também já esteve aí no seu lado, também já assistiu como você se sente, e também já teve, às vezes, até alguns receios que as pessoas costumam ter, né, Maia? Então, algumas coisas é normal, e o importante é que a gente tá aqui pra acolher, a gente sabe como eles se sentem, né? Sim. E nada melhor do que ser atendido por alguém que já passou pelo que você sabe e vai tentar te entender da melhor forma, né? Muito bacana isso. É, O que você acha indispensável para a recuperação, Maia? E o que você também seguiu, assim, dessas orientações? Primeiramente, você seguiu todas as orientações corretas que você costuma passar? Não. Por isso que eu falei que as pacientes não seguem. Não. Às vezes acaba não rolando, né, Maia? É, porque a gente tá sozinha, então eu Uhum. operei em uma fase que eu estava sozinha também, tive a ajuda, né, aqui das pessoas da clínica, mas eu não tive a ajuda da minha família em casa porque eu estava sozinha, né? Então eu acabei fazendo sim algumas coisas que eu vi que me prejudicou e eu falei, por que eu fiz isso? Só que aí eu omitia, eu não falava pra ninguém que eu tinha feito. Igual às vezes eles falam aqui que não fez nada É também. isso mesmo, por isso que eu entendo elas, entendeu? Quando elas chegam, a gente tem uma intimidade, começa a conversar. Aham. E eu falo, eu super te entendo, eu também fiz assim. Mas aí fica no off. O que que a gente pode orientar então, Maia? Essa parte é muito importante. Você fez numa fase onde você se encontrava sozinha, existem outras pessoas também. O que que a gente pode fazer por essas pessoas para minimizar os descuidos que ela pode vir a ter, já que ela não tem alguma companhia nesse sentido? Olha, uma dica que eu dou, se você não tem ninguém, né, da sua família que possa te ajudar, então vê isso antes da sua cirurgia. Procura uma cuidadora, né? Hoje em dia tem muito cuidador aqui disponível em São Paulo, em toda cidade deve ter. Então procura alguém para te acompanhar nesse processo, para te ajudar, porque é bem diferente, porque quando as pessoas daqui da clínica me ajudaram, minha recuperação fluiu. E quando eu tava sozinha, eu sentia muita dor, porque eu acabava fazendo esforço, levantar da cama sozinha, que a gente acha que é uma coisa besta, simples. Uhum. E não é. Uhum. Então eu tava sentindo dor pelas próprias coisas que eu estava fazendo, que se eu tivesse a ajuda, eu não estava sentindo. Então procura alguém para te ajudar nesse processo. Isso é muito importante, tá? Eu acho que é válido, muito válido mesmo. E seguir, né, as recomendações médicas. Tem paciente que acaba não seguindo. Então, quando você segue o que o médico fala, e eu costumo falar isso também, ele mais que ninguém quer o melhor resultado para a sua cirurgia. Até porque a cirurgia também é dele. Então, ele se preocupa muito nesse processo e ele quer ver logo também o resultado. Ele quer ver a paciente dele bem. Uhum. Então, tudo que ele passar é crucial e de extrema importância. Uhum. Eu não esperava que a resposta que você ia dar é essa da questão do cuidado, de ter uma cuidadora. Então, realmente, ter uma rede, ter alguém ali, faz total diferença, então. É, porque não adianta você ter medicação, você ter drenagens pós-operatório, ter curativo, se você não tiver alguém para te ajudar. Uhum. A medicação, ela não age sozinha, né? Então, tem que ter tudo isso, é um combo. Tem que ter a medicação, mais alguém, mais as drenagens. Então, é tudo um contexto para que você tenha um resultado final. Uhum. Não adianta fazer só uma coisa e deixar outra de lado. O que você acha que o paciente deve ter em mente antes de realizar a cirurgia dele? Olha, eu acho que o paciente deve fazer a cirurgia não pensando que só vai dar certo, né? Não que não dê, Uhum. mas eu acho que tem que abrir a mente para tudo. Porque eu fui aberta para minha cirurgia. Uhum. Eu falei assim, eu vou aberta para eu sentir dor, eu sabia que ia sentir, né? Eu falei assim, eu vou aberta para o que der e vier. E eu vou estar preparada para passar por esse processo. E eu vou preparada também, porque eu sei que isso passa, mas eu fui com a mente aberta para o que tivesse que acontecer. Eu não me preocupar, eu não me apavorar. Uhum. Então, eu acho que a paciente, ela não tem que se iludir. Você vai fazer uma cirurgia plástica, mas qualquer cirurgia, hoje em dia, exige os riscos. Então, você tem que ir aberta que tem os riscos e que você pode ou não passar por eles, né? Uhum. Então, a paciente, ela tem que estudar um pouco do que pode ou não acontecer na cirurgia. Então, estuda a sua cirurgia, vê o que pode acontecer, vê o que não pode acontecer, vai preparada.
Vai ciente, porque quando você já vai esperando, às vezes nem acontece, mas você já está ciente do que pode acontecer com você no seu pós-operatório, né? Então, isso é muito comum também. As pacientes chegam aqui com muitas dúvidas, né? Às vezes nem está acontecendo nada, mas elas têm dúvidas e não sabem o que pode acontecer no pós, não sabe como proceder, entendeu? E acaba não sabendo passar informações para a gente. Então, estuda um pouco sobre a sua cirurgia, né? Vai com a mente aberta e acredita no processo que dá certo. Perfeito. A gente também tá nas redes sociais, né, Maia, justamente com esse propósito, por isso que muitas vezes a gente lá te consulta bastante. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua DM, pode comentar nas nossas postagens. Sempre que a gente pode, a gente confirma com profissionais, tá? Não é nada robotizado. Tudo é bem humano e a gente procura pessoas que são capazes de responder, profissionais, cirurgiões, enfermeiros, tudo que tiver no nosso alcance, a gente vem, né, para poder sanar as dúvidas dos pacientes e tornar o resultado dele, o sonho dele, mais satisfatório e o sonho em realidade, como a gente gosta de falar. A gente separou nesse exato momento, Maia, perguntas orgânicas, perguntas dos nossos seguidores, tá? Essa parte aqui eu vou ler as melhores perguntas que foram selecionadas, que foram enviadas por essas pessoas. Vamos lá? Vamos. Maia, quantos dias depois da cirurgia de silicone eu posso tirar o sutiã? Olha, quantos dias você pode tirar? Na verdade, você nunca mais vai querer tirar, porque ela é tão confortável que enquanto você mais usar, melhor. Mas o indicado mesmo, né, recomendado são 3 meses da cirurgia. A paciente ela tem que ficar uns 3 meses usando o sutiã para ter um bom resultado. Só que eu sou prova viva também que até hoje eu uso o meu. Então, É mesmo? dá mais conforto para dormir, dá uma segurança maior. E todas as pacientes também me falam isso, que tá liberado do sutiã, mas acabou nem tirando, porque sente mais segurança usando ele. É muito confortável. Como funciona o sutiã para quem é leigo aqui? É o sutiã cirúrgico do que a gente tá falando? Como funciona? Isso, é o sutiã cirúrgico, tá? Hoje a gente tem a parceria com a Biobella também. Então, nossos sutiãs são da nossa fornecedora Biobella. Eles são adaptados no pós-operatório, tá? São de alta qualidade, o material, de média compressão, para não garrotear, não apertar a paciente, não machucar a cicatriz. Então, tem todo um cuidado aí por trás da equipe antes de passar esse sutiã, tá? Não é qualquer sutiã que as pacientes também compraram, vou comprar na internet que é igual. Não é igual. O tecido não é igual. O tecido da Biobella, inclusive, ele é adequado para o pós-operatório, né? Tem aí as linhas com que reduza, né, essa dor que a paciente sente após a cirurgia. Ele dá mais estabilidade, dá mais uma segurança. Quando a gente está sem o sutiã, parece que tudo vai cair. Quando põe o sutiã, dá aquela segurança, dá aquela vontade, sabe, de ficar em pé. E é muito importante. O sutiã não é qualquer sutiã. Uma dica que eu dou, não comprem na internet, porque vocês vão acabar gastando mais, né? Porque depois no seu pós você vai sofrer com esse sutiã, a gente vai mandar trocar. É mesmo, Maia? Sempre a gente manda. Troca por um sutiã adequado. E ela sempre fala, nossa, você tinha razão. Esse sutiã aqui era horrível. Né? Então, o custo-benefício nem sempre é bom. Né? Perfeito. Então, aí é melhor você investir em uma coisa que vai te ajudar do que uma que vai te prejudicar. Né? E falando do pós, a gente não pode pensar só no custo. A gente tem que pensar justamente o melhor pro pós. Então, a gente tem que não ficar aí, isso é caro. Não, isso é o adequado para sua cirurgia. Perfeito. E às vezes o barato sai caro, né? Muito caro. E aqui na Perfeita encontra um sutiã qualificado. Sim, da Biobella. hoje a gente tem, né? A gente tem para fornecer, porque a gente pensou, já que a gente sabe qual é, por que não a gente trazer para paciente? E ela já entender e já ver aqui qual é adequado. Porque se a gente só fala, ela pode comprar 5, 10 e não saber qual que ela precisa usar. E aqui ela tem a segurança, tanto dos médicos quanto da equipe, que é o sutiã adequado, a cinta também adequada, as placas, a meia, que ela vai usar aí no processo. Maravilha, Maia. Vou para outra pergunta. Perguntaram assim: os pontos são necessários tirar ou o organismo absorve? Boa pergunta. Depende. Hoje a gente também tem os pontos absorvíveis e os pontos que não são absorvíveis. Depende da conduta do médico. Então, tem médico que usa e tem médico que não. Cada médico tem a sua técnica e a sua conduta.
né? Então, tem médico que usa, sim, os pontos absorvíveis, que não são removíveis, eles caem sozinho, né? E uns o corpo absorve também. E tem médico que dá algum pontinho ou outro ali que precisa retirar, mas nada, não é aquela cicatriz cheia de pontos, tá? Os pontos, a maioria, são internos. Então, vai ter aí alguns pontinhos só superficiais que a gente retira depois de 20 dias. Perfeito. Pra quem não sabe da existência, também tem a cola cirúrgica, né, Maia? Isso, a cola cirúrgica também é muito importante. A maioria dos médicos usam e ela deixa uma cicatriz perfeita também, tá? E é mais fácil de lidar no pós, porque ela protege, né? Faz essa barreira aí na cicatriz. E também é removível, tá? Ela não é absorvível. Ela é removível depois de 20 dias. Tem uma telinha que a gente tira com cuidado e a cicatriz tá intacta, perfeita. Nessa parte da remoção, a enfermagem também é crucial também nessa parte, ou eu posso fazer sozinho? Não, nada sozinho, nada. A enfermagem é quem é responsável por tirar a cola cirúrgica, tá? Com conduta médica. Então, a gente remove a cola cirúrgica depois de 20 dias também, tá? Perfeito, perfeito. Maia, a próxima seguidora em específico é de São José dos Campos. Só que eu acho que a pergunta pode ser respondida independente da cidade onde ela é. Ela é de São José dos Campos, ela está perguntando se ela consegue fazer a cirurgia, depois voltar para a cidade dela e o acompanhamento ser online. Olha, é importante que ela fique, né, aqui na cidade por um período de acompanhamento com o médico. E quando o médico liberar, sim, tá? Ela pode retornar à cidade dela sem nenhum problema e ter um acompanhamento online, né? Que a gente vai passando, vai fazendo a troca. Até as pacientes que moram, né, em São Paulo hoje faz o acompanhamento online também. Tem dúvida, a gente faz aí uma telemedicina, que hoje é muito comum, tá? E a gente faz, independente se a paciente mora fora ou aqui, e dá super certo, tá? Principalmente as pacientes vêm mais para retirada de pontos, retirada do dreno, da cola cirúrgica, mas depois o acompanhamento sempre é por telemedicina. Perfeito, perfeito, Maia. Aqui a gente recebeu uma pergunta que é campeã, eu aposto que a Maia deve ler essa todos os dias. Quanto tempo pós-cirurgia posso retomar academia, atividades físicas e afins? Essa é muito comum, e inclusive foi a que eu mais queria também fazer. Mas vamos lá. Depois de 30 dias, né, da cirurgia, os médicos sempre liberam uma caminhada, uma esteira, tá? Uma coisa bem de leve. E depois de 2 meses da cirurgia, os médicos liberam exercícios físicos. Claro, você não vai voltar com uma carga de peso exuberante. Você vai voltar com treinos leves de iniciantes, voltar do zero, do começo, é uma coisa bem leve. E depois dos 3 meses já seguir vida normal, né? Vai aumentando aí as cargas, a profundidade. Então a gente até fala, depois de 3 meses está de alta, a paciente pode seguir a vida comum dela. Perfeito. Nessa situação, isso já é um pouco mais generalizado ou também cada caso é um caso, Maia? Olha, se a paciente, normalmente com 2 meses de cirurgia, ela não tem mais nenhuma intercorrência. E se tiver algum casinho específico, né, que teve resolução, mas o médico só pediu um pouco mais de restrição. Não volta agora para você se precaver, para a gente prevenir que não volte a acontecer isso. Mas com 3 meses, todo o caso já tem sido resolvido, a paciente realmente já está de alta. Até mesmo as que tiveram alguma intercorrência pequena. Maravilha. Maia, como que funciona o uso de Monjaro e de Ozempic aqui na clínica? A paciente, né, ela vem em avaliação com gastro, um especialista que tem todo o conhecimento em passar essa medicação para ela. Ela não chega aqui só eu quero tomar e vou tomar. Não, isso não existe, tá, gente? Tem um acompanhamento aí da equipe multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, tá bom? Com um médico especialista e o médico que vai avaliar a paciente e passar a dosagem adequada para ela. A gente faz apenas a aplicação, que é muito importante também. A gente tem que ver o prontuário da paciente, ver tudo que está acontecendo. E também a gente acompanha o processo, os sintomas que ela teve, para a gente estar passando ali junto com o médico, informando, e ele vai verificar se ele aumenta, se ele diminui a dosagem. Então, isso é um acompanhamento realmente muito individual. Cada paciente tem o seu protocolo, tá? Tem o seu acompanhamento também. E a gente também realiza a bioimpedância na paciente, que é para saber aí o tanto de peso que perdeu, se perdeu, como foi, se não conseguiu perder. Então, tem tudo isso. Tem os exames que são feitos também, comparativos. Tudo bem estudado,
né, junto com o médico, e o médico que vai instruindo como proceder, tá? Tem sempre o acompanhamento do cirurgião especialista, né, e a gente vai passando tudo para ele. Quando ele não tá aqui, a gente passa de forma remota também, e ele vai nos instruindo de como proceder com a paciente. Uhum. Perfeito, Maia. Tudo com auxílio profissional, né? Sim, sempre. Sempre. Eu gosto de brincar com a equipe. Aqui não é pastel. Aqui realmente tem um auxílio profissional. Aqui é uma clínica médica. Sim, é uma clínica médica. Tem que ter esse auxílio, né? Uhum. Porque a gente não faz nada que não seja da nossa propriedade. Então, a gente sempre vai ser profissional nessas coisas, né? E a gente tá lidando com vidas. A gente não tá Perfeito. lidando com qualquer coisa. Então, a gente tem que fazer o certo, tem que procurar o certo. E para as pacientes também ter esse conhecimento, né? Que a gente não faz nada da cabeça. A gente faz as coisas com estudos, com profissionais e capacitados, qualificados, que estudaram anos para estar passando essa informação. Então, a gente é muito preparado antes de passar qualquer informação. Não é, a gente não passa a informação do nada. Não, a gente estuda, vê o que é o melhor antes de passar para o paciente. Uhum. Essa conscientização, esse acalento, essa bagagem de informação realmente algo estruturado e como eu disse, não só em prol do resultado, mas da segurança do paciente. Como a Maia mesmo disse, é uma questão de estar lidando com vidas, e a Perfeita se preocupa muito com a vida dos pacientes dela, com a autoestima, com o bem-estar. Tudo isso faz parte de um grande leque que vai, com certeza, trazer satisfação para nossos pacientes. Maia, a gente está chegando ao encerramento do podcast. Pena. Que pena, porque foi um prazer conversar com você. Eu acho que, através desses minutos que a gente conversou, a gente pode ter ajudado, sim, bastante pessoas que estavam desorientadas em questão de informação, mas caso alguém tenha alguma dúvida que ela queira pontuar, ela pode procurar nas nossas redes sociais aqui na clínica, né, Maia? Sim, e pode também nos procurar pessoalmente, né? Perfeito. Então, a gente abreviou aqui, trouxe os principais pontos, mas a enfermagem, a cirurgia plástica vai muito além disso aqui. A gente tem muito conhecimento para passar para cada paciente também. Então, é importante que cada paciente vinha, até mesmo antes de operar, vir conhecer um pouco, saber como é que procede aí no pós, no pré, não ter receio de perguntar, né? Algumas pessoas têm receio de perguntar. Verdade. Eu até falo, as pacientes às vezes procuram no Instagram, eu falo, vai na clínica conhecer, a gente conversa pessoalmente, é bem melhor, porque eu vou saber tirar mais suas dúvidas. Então, qualquer pessoa que quiser vir conhecer a Perfeita antes da sua cirurgia, pode vir, que às vezes as pessoas também acham que a gente nem é real, né? E eu até falo, verdade. a gente é real sim, vai lá, não precisa ter medo. E isso é muito importante, tá? A gente fez aqui um pequeno resumo do que a gente faz, mas vai muito além. Conhecimento nunca é demais, né? É verdade, é verdade. Você quer passar alguma mensagem final, Maia, para quem está assistindo a gente? Pode falar com aquela câmera ali. Quero que você se sinta livre para falar o que você quiser. Caso que você queira informar mais alguma coisa, você está livre. Tá bom. Olha, é basicamente isso, tá? Hoje a gente conta aqui com uma rede de apoio. Não sou sozinha, até porque eu não conseguiria. Eu tenho outras profissionais que são capacitadas, habilitadas no que fazem. Então, elas vêm aqui, mostram que se preocupam com a paciente, estão todos os dias aqui tirando dúvidas, auxiliando, cuidando da paciente. Isso é muito importante também. Algumas pessoas não entendem, ficam nervosas, querem o resultado, querem a resposta de imediato, e a gente está aqui sempre para responder a paciente, mas a gente acaba às vezes demorando pela demanda de pacientes também, mas a gente pede um pouco de paciência das pacientes, da colaboração, que vai dar tudo certo, né, que elas contem com a gente está aqui para ajudar, para fazer dar certo, né. Tem uma frase que a nossa chefe até fala, a gente não sai de casa para errar. Então, a gente está aqui todos os dias para acertar e para fazer com que tudo dê certo. Então, eu peço muito que a paciente confie antes, durante e depois, porque a gente está aqui justamente para isso, para fazer dar certo a sua cirurgia e o seu sonho. Perfeito, Maia. Foi muito legal conversar com você. Acho que você despejou muita informação e acho que vai ajudar bastante gente. Foi muito legal conversar com Eu você. fico muito feliz que outras pessoas, né, se sintam acolhidas e ajudadas também. Até as que operaram vão acabar se identificando com tudo que eu falei. Maravilha.
Esse foi o Pod Perfeita de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Caso você tenha alguma dúvida, você pode comentar aí embaixo. Se você gostou do episódio de hoje, deixe seu joinha, compartilha para alguém que está pensando em fazer cirurgia, tem dúvidas sobre os processos. Manda esse link para ela, talvez vai ajudar ela na tomada de decisão e no auxílio de entrega de informação que a Pod Perfeita dá. Caso você tenha alguma sugestão sobre um tema que você quer ouvir, sobre um diálogo que você quer conversar ou quer ouvir aqui na Perfeita, você pode deixar sua sugestão nos comentários abaixo, na nossa DM no Instagram que foi passado no começo, ou nos comentários das postagens que a gente faz. Foi muito bom ter você aqui. Foi um prazer, a gente se vê até a próxima.